Uma notícia envolvendo o submundo de Brasília tomou o Blue Sky e outras redes sociais. Vamos entender exatamente o que aconteceu na capital federal e por que razão viralizou. Eu tenho medo desse exatamente, porque eu não sei se eu quero saber todos os detalhes. Mas vamos perguntar mesmo assim para o Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Coragem? Você sabe que o meu Eu, tipo te, de humor é piada de peido, né? eu tenho medo de perguntar, mas vamos lá. O que foi que aconteceu, Pedro Zambarda? Me conte. Olha, Ana, a gente vai começar o corte dando muitas risadas, e eu concordo com a Marina, eu gosto de igualdade de sexos e diversidade. Cadê a pirocada da alegria pras amigas? Verdade. Calma, gente, tá no começo do corte. Calma, calma, que isso aqui, a distribuição do corte vai pro Vai pra saco. lá. Vamos lá. Eu falei bilocada. Deixa eu pegar aqui só essa reportagem que viralizou no Blue Sky. Como todo mundo é uma enorme quinta série, tá todo mundo zoando. Todo mundo lendo, assim, tentem ler o título, eu vou ler a matéria inteira para vocês, eu vou fazer um jornalismo imparcial, completamente distanciado e sem tentar rir. Estou ansiosa para saber por que xerecada virou assunto. Xerecada da alegria, não tem nada a ver com os doutores lá da campanha. Clínica tem desfile para escolha de terapeutas. O que é esse negócio, essa reportagem do Felipe Machado e do Carlos Caroni. Estabelecimento se vende como clínica de masoterapia em quadra da Asa Norte, mas é usado para fins sexuais por um valor adicional. É o vulgo massagem com final feliz, só que com outro nome agora. Agora virou xerecada da alegria, vamos lá. Sob identificação de uma clínica de masoterapia, um estabelecimento localizado no subsolo de uma quadra comercial da Asa Norte oferece um engenhoso esquema de serviços sexuais, com o primeiro passo sendo a escolha de terapeuta aos clientes através de um desfile. Com valor fixado em R$ 170 pela suposta terapia e um adicional de 80 por um aditivo especial explicitamente nomeada xerecada da alegria, o serviço começa com a escolha da terapeuta em uma saleta onde o cliente é encaminhado e apresentado ao elenco. As jovens então desfilam individualmente, cada uma com seu nome de guerra e estilo. A primeira, de cabelos longos e pretos, aparenta ter pouco mais de 20 anos e ostenta um sorriso matreiro emoldurado por um aparelho fixo nos dentes. Seu traje, um short e um top, cumpre a função de sedução sem respeitar, de forma muito clara, o código de vestimenta de uma massagista. Logo depois, a segunda chega a serelepe, ela entra e paralisa o ambiente, voluptuosa. O cara que escreveu isso aqui, puta merda. A moça veste apenas uma camisola vermelha de renda, completamente transparente, deixando pouco a imaginação e revelando sem meias palavras a real natureza da sessão. A terceira, de visual mais recatado, vestindo short e mini blusa, era a mais velha do trio disponível naquela tarde de início de semana, logo após o horário do almoço. No almoço. Naquele dia, apenas 3 moças estavam à disposição para oferecer os serviços de relaxamento. Depois da apresentação, a gerente da casa retorna para perguntar qual terapia é a grande escolhida. Após uma desculpa sobre a agenda apertada, a reportagem deixou o local sem passar pela sessão terapêutica. Desvio do termo terapeuta. A utilização do termo terapeuta para o estabelecimento com fins sexuais não é apenas eufemismo, mas uma apropriação indevida que descredibiliza profissionais sérios. Puto, o Metrópolis ainda termina a matéria querendo dar lição de moral sobre isso aqui. A masoterapia e outras terapias exigem formação, ética e conhecimento técnico para auxiliar a saúde física e psicológica das pessoas. O uso do título em um contexto puramente libidinoso desrespeita a seriedade e os requisitos de qualificação fundamentais para a segurança e o bem-estar dos pacientes que buscam tratamento legítimo. A apuração da coluna aponta para um claro caso de violação ética e desvirtuamento da função, em que o toque terapêutico é apenas uma senha para prazer proibido e mercenário no coração de Brasília. Especialistas ouvidos pela reportagem alertam que o uso do termo terapeuta nesses casos tem o objetivo de driblar a fiscalização e conter a legitimidade profissional ao atendimento. A masoterapia é uma prática que exige formação, isso é verdade, ética e conhecimento técnico para garantir o bem-estar e saúde do paciente. Quando o termo é apropriado para encobrir outras atividades,
Há não só fraude, mas risco para a saúde física e psicológica das pessoas envolvidas, explica uma profissional registrada que preferiu não se identificar. Clínica de Masoterapia. O local anuncia como refúgio de bem-estar e serviços de masoterapia e acolhimento, destacando um ambiente reservado, toalhas higienizadas e atendimento profissional. No fim das contas, o discurso terapêutico serve como fachada para ofertar rapidinhas na hora do almoço ou do fim de expediente, sempre de olho na clientela da Esplanada dos Ministérios. A casa de massagem investe pesado no véu da decência. Pelo WhatsApp, o estabelecimento garante a entrada recatada e salas privativas. A logística de acesso minuciosamente detalhada é o primeiro sinal de natureza sigilosa do negócio. Em horário comercial, o cliente deve usar a escada lateral do prédio após as 18 horas e aos sábados e feriados. O acesso é estritamente pela porta dos fundos, mediante uso de interfone, isolando o fluxo do público regular da quadra. Tudo é pensado para que a chegada do cliente, quase sempre preocupado com a exposição, não levante suspeitas. No burburinho da asa norte, a fachada terapêutica desmorona no instante que o cliente atravessa a porta de vidro fumê e pisa no pequeno, mas eficaz paraíso libertino. No ambiente de espera, apertado com divã de couro preto, uma cadeira e o indispensável ar-condicionado, é onde a cortina de fumaça se dissipa. Ô, Ana, isso aqui é matéria de... Tirando as piadocas do Blue Sky, isso aqui é recado, né? Então... Vamos lá. Pode. Não, que assim, eu até falei pra você antes de a gente escalar isso pra corte, o Metrópolis, gente, vamos agora falar real e sem piadinhas de duplo sentido. Metrópolis é o maior veículo de jornalismo de Brasília. E assim, pra mim, isso aqui, eles descobriram que tem político indo pra lá, e aí publicaram como alerta, você não passa do ponto, senão a gente vai falar que você tá frequentando isso aqui. Exatamente. Esse é a questão toda. Eu sei, esse assunto dominou o Blue Sky, tá uma delícia, cara. Dominou com todas as piadas possíveis. Olha, esqueci até de colocar o banner aqui com os... todas as piadas possíveis e imagináveis a respeito da... Eu não acredito que eu vou dizer isso, xerecada da alegria. Porque, obviamente, o assunto que mexe com né? Enfim, mexe com as pessoas. Meu Deus do céu, que vergonha. A questão tem duas questões aí. Uhum. Primeiro, contribui para o efeito os termos com os quais a matéria é escrita, assim, sabe? Eu não lembro agora se era libertinagem, sabe? Essas coisas assim, cortina de fumaça se dissipa quando você passa pelo vidro fumê e tudo mais. Sabe? Uma coisa meio... Esse Marcelinho lendo contos eróticos, não parece um pouco? Tem uma coisa assim, meio... segurando as pérolas, assim, sabe? Meu Deus, as pessoas! Que horror, não é terapia! Sabe? Gente, é um puteiro em Brasília, ué. É um puteiro em Brasília, essa é a notícia, tá? Que é uma não notícia, realmente, deixa eu contar pra vocês, tem a semana de prefeitos em Brasília, que eu já fiz uma matéria sobre, inclusive de prostitutas que eram maltratadas em Brasília, e uma me confirmou isso no off, e assim, os prefeitos vão pra lá e vão pra festas totalmente proibidas, e as imagens dessas festas são usadas pra chaque. Então, esse é o ponto. Isso seria uma notícia em Brasília. Veja, não estou negando a seriedade. Não, de fato, tem uma coisa verdadeira nisso, de fato, usar o termo terapia. E, né, para quem de fato trabalha com massoterapia, deve ser uma merda, né? Esse tipo de coisa, assim, ser associada, né? E todo mundo fica fazendo piadinha. Ok, mas a matéria não é sobre isso. A matéria tá fingindo uma inocência diante de uma coisa um moralismo que não é possível. Que eles não têm. Um moralismo e um espanto, assim, meu Deus, existe isso? As pessoas vão num lugar que diz que é terapia e não é terapia. Né? E realmente, aí nos faz pensar, em Brasília, quantas coisas muito mais escabrosas não acontecem nos bastidores, eu ia dizer da política, mas no jornalismo também, tá?
nos bastidores, porque as coisas estão mescladas, né? Da política, do jornalismo, da comunicação, toda a dinâmica do poder em Brasília é também perpassada por sexo. Sim. Né? Coisas muito... Sexo na política não é sexo, sexo é poder. E é sobre misoginia também. É sobre misoginia, é sobre exploração, é sobre violência, é sobre... Né, tem uma série de coisas aí que acontecem, e essas são, de fato, as informações e as matérias que deveriam estar acontecendo. Então, a minha primeira indignação a ver essa matéria é falar assim, cara, né? Isso não é o escândalo tem escândalos muito maiores. Mas aí o Pedro aponta muito pertinentemente que talvez, né, e isso é uma coisa que a gente... E a gente já falou sobre isso também. Na comunicação social, isso não está próximo de um balão de ensaio, mas é um conceito análogo, né? Que é você também soltar uma matéria dizendo, eu tenho mais informações. Essa é a única justificativa que eu consigo encontrar, e não é uma justificativa muito honrosa, mas é uma justificativa que eu consigo encontrar para essa matéria com esse tom puritano a essa altura do campeonato. Assim, sério. Né? E foi isso que fez a coisa toda viralizar. Agora, se tem informação aí, vamos trazer para a superfície, porque também essa coisa assim de ameaçar, olha que eu vou contar, não é legal, porque... em troca do quê? Que tu não vai falar? E pelo tom ali, eu acho que não vai sair mais nada desse negócio, porque o recado foi dado. Porque é o seguinte, quando eu falo que Metrópolis é o maior veículo de Brasília, alguém deve ter pagado pato, aí abafa a história, e esse negócio de tipo... porque não se trata só... É o que eu acabei de falar pra Ana, gente. O sexo na política não é sexo. O sexo é sobre poder. Deve ter cara que pulou cerca com esposa, deve ter cara que fez sei lá o quê. Isso aí é mato. Mas isso não tem a menor dúvida de que... Aliás, a política e a comunicação... Eu tô botando a comunicação no meio porque... Para mim as coisas estão interligadas. Como um meio extremamente machista, né? Também. O que tem de história, que todo mundo conta, todo mundo sabe nos bastidores como é que a coisa funciona. E, de novo, não é o fato de ter uma clínica de terapia que é o espantoso, né? Isso faz parte também das perpetuações, né? De relações de poder, e de relações de poder que, de novo, incluem relações de classe, incluem misoginia, incluem uma série de questões aí. E é por isso que é muito foda, especialmente pra mulher na política, né? Eu achei fantástico você falou, é muito foda. Às vezes é literalmente... Vamos fazer piadinhas de segundo sentido lá no Blue Sky. Porque eu achei. A moça do couro, a Lívia, mandou: chega pra arroba e fala: oi, amor, posso te dar uma xerecada da alegria? E aí, obviamente, vem. A parte humor e piadas desse corte. Então vamos lá. Essa parte foi de suavizar, esquece um pouco a política, vamos rir só de xerecada, gente. Aí veio a moça aqui, a Aline, no país das canjibrinas. Bota a dentadura na xereca e ri pro caralho. Eu adoro essa expressão. Ninja. A Paola maravilhosa. Oi, maravilhosa. Quero ser meu paciente na terapia da sacanagem. Essa daí você tem que falar assim, quase suspirando. Oi, arroba. Quer ser meu paciente? Manda lá no ADM. Funciona. Ninja chapado, sempre vou aceitar, porque, como disse MC Catra, sexo e um copo d'água não se nega a ninguém. Ninja chapado é generoso. E o hater do dia de perna. Esse daí... Hater do dia de perna, minha. Tô solidário, meu amigo. É o tipo de coisa que faz o mundo valer a pena. Justamente o que eu pensei, Ana. Assim, claro, a notícia tem várias implicações problemáticas, é a misoginia mesmo, mas eu não posso negar pra vocês que ler xerecada no headline do Metrópolis me fez abrir um gostoso sorriso e pensar várias piadinhas de peido, só pra gente ficar dando risada e deixando o noticiário um pouquinho mais leve. Eu confesso que eu tô com um pouco de vergonha de eu também tô. Tá no inferno, abraça o Diablo 2, entendeu, cara? É isso aí. A gente Ai, desculpa, você tá no inferno, dá uma xerecada no capeta.
Acaba o corte, chega, Acabou, chega, acabou, vou até acabou, desligar a chega, trilha, acabou, vou tirar os banners aqui. Ai, eu não vamos tenho lá nada com a recomendação aí de que vocês pensem muito bem no serviço que vocês contratam. eu falava uma coisa, xereca é bonitinho. Eu curto. Uma palavra gostosa. É gostosa, cara. Muito melhor que pinto, pô. Tem uma sem graça. Já era. Acabou. De repente ficou quente aqui, vamos lá. Beijo, chat. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. Fui.